Vamos falar de Fluminense e Vasco. É hoje a bola rola no Maracanã. Vamos falar tudo sobre esse clássico, que hoje é um jogo extremamente importante para os dois. Tanto que ambos deverão entrar em campo com a força máxima. Tudo isso. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia pra todo mundo! E logo mais às 9h30 da noite, a bola. E como rola no Maracanã, estaremos lá. Fluminense e Vasco, mais uma rodada da Taça Guanabara. Olha, como eu falei na introdução, um jogo extremamente importante. O Fluminense é líder no momento com 17 pontos. O Vasco, quarto colocado com 12 pontos. O Fluminense vencendo praticamente consolida carimba o passaporte para as semifinais. Dependendo de uma ou duas vitórias para se classificar de vez para as semifinais. O Vasco tem duas pedreiras pela frente, hoje contra o Fluminense e Botafogo no domingo no Newton Santos. Venceram os dois clássicos. Não. Já este Vasco vai estar com a situação bem tranquila para se classificar para as finais. Depois pega Volta Redonda lá no Espírito Santo. Ou seja, vai ficar com uma situação bem confortável se classificar para as semifinais. E o Fluminense, vencendo o clássico de hoje, eles praticamente carimbam o seu passaporte. Lembrando que o ano passado o Fluminense só venceu o Vasco na Taça Guanabara, no estadual, aqueles 2-0 que o Cano fez o gol no meio do campo. No Brasileiro não conseguiu vencer o Vasco, empatou no turno, perdeu para o Vasco no retorno por 4-2, perdeu para o Vascão por 4-2, ou seja, eles estão instalados. O Vasco na garganta. O Vasco, como a gente, eles ironizam, mas acaba sendo isso, é o destino deles perder para o Vasco. Eles usam esse cartaz, acaba sendo ironia. E aquele negócio de Fluminense querer ser Vasco, inclusive eles, quando eles viraram administrador do Maracanã junto com o Clube da Gávea, pegaram o lado do Vasco, que o Vasco, por direito, por ter sido o primeiro campeão do Maracanã, escolheu o lado direito das tribunas de rádio, e eles simplesmente quereram pegar o lado do Vasco e fora que quem se destaca no Vasco, eles querem contratar. Mas é um jogo cheio, e por isso mesmo virou uma rivalidade muito grande. E deixa ser ironia que o gramado, tanto o gramado de São Januário quanto o de Maracanã são administrados pela mesma empresa, só que está boa para jogos. No São Januário, o Maracanã está uma situação precária. Aí já espero situação do gramado ruim para esse clássico. Mas, quando eles querem maquiar a péssima administração deles que eu falar do Fla-Flu, eles culpam o Vasco das raras vezes que o Vasco joga no Maracanã. Mas vamos começar por falar desse grande clássico, que a freguesia se alterna nos anos 70 até o meados dos anos 80. Eu lembro, criança, era horrível jogar contra o Fluminense, que tinha aquele Romerito, detestava aquele Romerito, o Paraguai, atacante, meio atacante paraguaio. Inclusive, na primeira vez que eu fui no Maracanã, foi 1-1, gol do Roberto Dinamite para Vasco, de um pênalti sofrido pelo Romário, e o Romerito fez o gol do Fluminense. E aí, era um cara que era enjoado. Depois, a partir de 88, para lá, para os anos 90, foi o Vasco que tomou a freguesia.
o Vasco podia ter um time horrível que quisesse, mas vencia o Fluminense. Como o Fluminense era nos anos 80, podia ter um time horrível, mas ganhava do Vasco. Então, ou seja, é um clássico que alterna a freguesia, né? Então vamos começar com o mandante do jogo, como é a regra do jornalismo esportivo, que o mandante do jogo vai primeiro, não é preferência clubística, tem um mando de campo, depois vem o visitante. Então o mando de campo é do Fluminense. E vamos começar falando do Fluminense, nada melhor que um cara que respira o Fluminense. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Viana, jornalista. Vou falar um pouquinho para vocês como é que o Fluminense vai jogar no clássico desta quarta-feira. O Fluminense vem com o time titular, deve vir completo e ele já está se preparando para a final da Recopa Sul-Americana que vai acontecer na quinta-feira que vem. Então o time precisa ganhar ritmo de jogo, vem de 2 jogos apenas o time titular nessa temporada, então a ideia contra o Vasco é ganhar ritmo de jogo para o time chegar voando contra a LDU. Por um lado, é uma coisa assim, o time não vai jogar naquela adrenalina do 100%, sabendo que tem uma final na semana que vem. Então isso é um ponto positivo que eu acho que o Vasco pode explorar, né? Não vai ser aquela coisa de tem que se arregaçar, botar o pé em todas as divididas, dar o limite do limite, porque a ideia é fazer assim esse último jogo de preparação contra o Vasco antes de enfrentar a LDU, porque provavelmente contra o Madureira na próxima rodada o Fluminense deve jogar com o time reserva. Além disso, dessa questão do Fluminense estar ali um pouco focado na LDU, né? Por um lado, é bom para o Vasco, mas por outro, é a última chance que o time também tem de mostrar, né, algo mais do que mostrou até agora e que tem condição de brigar por esse título. Então também é aquela misto de sensações, né? Se por um lado você não vai ali estourar seu pé numa dividida, por outro você também não pode tirar o pé demais, porque também pode entrar muito sem ritmo numa final de campeonato, né, que é a Recopa Sul-Americana na semana que vem. Então, esse equilíbrio de fatores aí, vamos ver qual dos dois vai pesar mais, né, e se o Vasco vai saber se aproveitar dessa questão aí que está pegando no Fluminense. Além de tudo, eu falei que o time vai vir com um time titular, é o mesmo time que foi campeão da Libertadores em 2023, com a exceção do zagueiro Nino, que foi vendido para o Zenit da Rússia. Então, no lugar dele fica o Thiago Santos, improvisado na zaga, que ele é volante, e isso também é um outro ponto que o Vasco talvez possa explorar, porque são 2 zagueiros muito lentos, o Thiago Santos e o Felipe Melo, apesar de ter uma excelente saída de bola, né? São jogadores já bastante veteranos, né? Então eles têm essa questão de não serem zagueiros rápidos. Nenhum dos 2 zagueiros do Fluminense nesse jogo dessa quarta-feira vão ter como ponto forte a velocidade. Então o Vasco também pode se aproveitar disso, né? O Fluminense toca bastante a bola, ele é um time que tem muita paciência, é uma estratégia do Fernando Diniz, rodar bastante o jogo ou procurar mesmo uma oportunidade para poder chegar no gol adversário. Na imprensa argentina, antes da final da Libertadores, alguns jornalistas de lá trataram isso até como uma soberba, mas não tem nada de soberba, é estratégia, né? O time roda bastante a bola, tem muita paciência, mas isso também às vezes acarreta erros, né? Como o do Fábio contra o próprio Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, isso também é um ponto que o Vasco pode explorar. O Fluminense vai ficar rodando a bola, vai ter paciência, às vezes chega até a irritar o próprio torcedor, essa estratégia de você demorar demais para tentar uma jogada de ataque. E com os zagueiros lentos, se o Vasco também pegar a bola e tentar sair em velocidade ou fazer abafa na saída de bola do Fluminense, pode também ser um caminho para o time do Vasco. É um jogo para mim que vai ser bastante interessante, porque o Vasco também ele não está numa situação muito confortável na tabela e o Fluminense também não pode ter um resultado muito ruim nas vésperas dessa decisão. Então eu acho que as 2 equipes, por essas circunstâncias que eu acabei de falar, vão tentar dar seu máximo e fazer um grande jogo. Espero ter ajudado vocês aí. Um abraço do Antônio Viana. Tchau, tchau. É jornalista, trabalha comigo na assessoria no Ministério da Saúde, né? Hoje faz mais a assessoria no Hospital de Ipanema, mas é um cara que ama o Fluminense. 24 horas, quando não está lá no MS, está pensando no Fluminense, o Antônio Viana falando sobre a expectativa do tricolor das Laranjeiras para esse clássico e o provável time. Fala aí, Antônio!
Galera, agora é que ele chora e causou ele na quinta-feira no pós-jogo contra o Fluminense. E o Vasco, a tendência é que o técnico Ramon Dias coloque o que tem de melhor no momento. Inclusive o artilheiro pirata Pablo Vigetti se recuperou das dores na coluna, não se recuperou 100%, mas aí não está sentindo as dores que pedia ele ter certos movimentos, vai jogar com uma proteção nas costas por precaução, mas vai a campo. Será a esperança de gols para a torcida vascaína. Além dele, tem o retorno do Dimitri Payet, que cumpriu suspensão na vitória de 1-0 contra o Audax. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo e Lucas Pinto. Zé Gabriel, Camades, Dimitri Payet, David, Adson, desculpe, botei Anderson na cabeça. Adson e Vigetti, que deverão ser esses 11 que iniciarão jogando lá no Maracanã, que estaremos lá mostrando nosso short, a torcida chegando no estádio. Depois da entrevista coletiva, vamos tentar fazer live, porque no jogo passado não foi possível, eu tive que gravar. E tudo sobre esse clássico Vasco, Fluminense, Vasco, que eles são mandantes da partida. Lembrando que o jogo, como é do mando de campo do Fluminense, passará pela Band Esporte. E quem não quiser ver na TV, aqui no YouTube, passará pela Goal Esporte. Então, quem não conseguiu ingresso ou é muito tarde para ir no Maracanã, tem vastas opções para assistir essa partida. E, para concluir, como eu gravei antes, antes de saber, de tiver essa notícia triste, notícia pesar, do Bruno Guedes. Eu não lembro de esbarrar com o Bruno Guedes nos estádios, mas é um cara que de vez em quando eu trocava a palhinha no X, um antigo Twitter, que a gente falava sobre Vasco, sobre jornalismo, e eu fiquei sabendo que ele estava com uma doença covarde, uma doença... Eu já perdi a avó com essa doença, que é o tumor. Ele é pior, que tomou um tumor no cérebro. Teve várias doações, inclusive muitos colegas, inclusive do Casé, comprando remédios para o tumor cerebral dele, mas infelizmente não resistiu. Eu só queria que o Bruno tivesse tido tempo de rever o Vasco campeão. É um cara que era muito apaixonado pelo Vasco. Inclusive o Vasco fez uma nota de pesar na partida dele. Uma formiguinha no dia que me aconteceu, eu acredito que o Vasco vai fazer uma coisa dessa. Mas era um cara realmente muito gigante merece todas as homenagens. E ele de lá, virando agora a estrela do céu, que ele possa comemorar com grandes vascaínos que estão lá, inclusive com o maior ídolo, Roberto Dinamite, que deve estar torcendo para o Vasco voltar a ser Vasco. Tem um caminho muito grande para percorrer ainda, mas que lá, num lugar melhor que isso, aqui, ele possa comemorar outro título gigante da família. Aos familiares do Bruno, já os que tinham contato mais presencialmente com ele, meus sinceros sentimentos. E estamos aí para fazer o papel do Bruno, que é jornalista vascaíno, cobrar de fiscalizar não só a associação, como a SAF,
e cobrar que o Vasco se torne novamente Vasco da Gama. Nunca deixou de ser, calma aí, estou falando de clube vitorioso, clube protagonista, um clube que dá alegria ao seu torcedor. Então vou ficando por aqui, galera, até lá no Maracanã com todos os flashes e tudo mais sobre Fluminense Vasco no Maracanã.